mulher marcada pelo passado mais sombrio, uma cidade condenada à destruição total, e uma decisão que mudaria não apenas o destino dela, mas o curso da história sagrada para sempre. O que você está prestes a descobrir sobre Raabe vai desafiar tudo o que você pensa sobre redenção, coragem e fé. Antes de continuar, se você quer mais histórias bíblicas que vão transformar sua perspectiva, segue aqui, deixa seu like e comenta qual história você quer ver no próximo vídeo. Agora vamos mergulhar nessa história impressionante. Estamos em Jericó, uma das cidades mais fortificadas e poderosas de Canaã. Muralhas intransponíveis, portões de ferro, uma população que se considerava invencível. Mas dentro dessa fortaleza, aparentemente inquebrável, vivia uma mulher cujo nome carregava o peso do julgamento social. Raabe, uma prostituta. Seu passado era conhecido por todos. Sua profissão a colocava à margem da sociedade, mesmo vivendo no coração da cidade. Mas o que ninguém sabia é que dentro daquela mulher desprezada habitava algo que faltava aos reis e guerreiros de Jericó: fé verdadeira. Quando os espias israelitas enviados por Josué chegaram secretamente à cidade para investigar suas defesas, foi exatamente na casa de Raabe que eles buscaram refúgio. Pense nisso. De todas as casas em Jericó, Deus os conduziu até aquela mulher. Não foi coincidência, era propósito divino. Raabe não apenas os recebeu, ela arriscou absolutamente tudo para protegê-los. Quando o rei de Jericó descobriu que havia espias na cidade e enviou soldados à casa dela, exigindo que os entregasse, Raabe fez uma escolha que definiria seu destino eterno. Ela mentiu para os soldados, dizendo que os homens já haviam partido, e escondeu os espias no telhado, debaixo de hastes de linho. Era traição contra sua própria cidade. Era risco de execução imediata. Mas Raabe já tinha tomado sua decisão. Ela havia ouvido falar dos milagres que o Deus de Israel tinha realizado: a abertura do Mar Vermelho, a destruição dos reis amorreus, as vitórias impossíveis. E enquanto todo Jericó tremia de medo, apenas Raabe teve a sabedoria de reconhecer que esse Deus era o verdadeiro Deus dos céus e da terra. Depois que os soldados partiram, Raabe subiu ao telhado e teve uma conversa que mudaria tudo. Ela disse aos espias: "Sei que o Senhor lhes deu esta terra. O pavor que vocês causam caiu sobre nós, e todos os habitantes da região estão apavorados por causa de vocês." Percebe a ironia? A prostituta reconheceu o poder de Deus antes dos líderes religiosos de sua própria cidade. Ela viu o que os poderosos não conseguiram enxergar. Mas a história de Raabe não para aí, e o que vem agora é de arrepiar. Raabe não pediu riquezas, não pediu posição, ela pediu misericórdia. "Juro que assim como fui bondosa com vocês, vocês também sejam bondosos com a família do meu pai. Deem-me um sinal confiável de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs." Essa mulher que a sociedade rejeitava estava disposta a arriscar tudo, não só por si mesma, mas pela salvação de sua família inteira. Os espias fizeram um acordo com ela: "Amarre um cordão vermelho na janela quando voltarmos para atacar a cidade. Reúna toda a sua família dentro de casa e vocês serão poupados." Aquele cordão vermelho se tornaria o símbolo da redenção de Raabe, um prenúncio profético do sangue de Cristo que nos redime. Quando Josué e o exército de Israel finalmente marcharam ao redor de Jericó por 7 dias, quando as trombetas soaram e os muros caíram de forma sobrenatural, em meio à destruição total de uma cidade inteira, havia uma casa ainda de pé, a casa com o cordão vermelho na janela, a casa de Raabe. Enquanto Jericó era consumida pelo julgamento divino, Raabe e toda a sua família foram resgatadas. Mas a maior reviravolta dessa história está no que aconteceu depois. Raabe não apenas sobreviveu, ela foi integrada ao povo de Israel. Ela se casou com Salmão, um príncipe da tribo de Judá. E pasmem, ela se tornou ancestral direta do rei Davi e posteriormente de Jesus Cristo. Está registrado em Mateus capítulo 1. Uma prostituta cananeia na linhagem do Messias. O que parecia o fim de sua história era apenas o começo de um legado eterno. No Novo Testamento, Raabe é mencionada 2 vezes como exemplo de fé genuína.
Em Hebreus 11, ela está na galeria dos heróis da fé, ao lado de Abraão, Moisés e Davi. Em Tiago 2, ela é citada como exemplo de que a fé sem obras é morta. O passado dela não determinou seu futuro. A opinião da sociedade sobre ela não limitou o que Deus poderia fazer através dela. Raabe nos ensina que não importa quão profundo seja seu passado, quão grande seja seu erro, ou quão forte seja o julgamento das pessoas ao seu redor, uma decisão de fé pode reescrever completamente sua história. Ela nos mostra que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos, que a redenção divina não conhece limites e que a graça de Deus alcança exatamente aqueles que o mundo descarta.